Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero chamar a atenção de vocês a respeito de um tema. Eu quero falar sobre dependência, porque nós sabemos que nós que servimos ao Senhor temos que ser dependentes dele. Mas hoje nós estamos vendo uma geração de crentes que está se tornando dependente de outras pessoas. Muitas vezes é dependente do seu marido, da sua esposa, dependente dos seus filhos, da mãe, do pai, de amigos. E isso tem adoecido a igreja de Deus, né? Isso tem causado muitos problemas dentro da congregação. E é algo que me chama muita atenção e que eu sempre estou conversando com o Senhor e perguntando a Deus, né? Onde é que a gente se perdeu? Por quê? Quando a gente não tem esse conhecimento que somos dependentes de Deus, que de fato colocamos tudo na mão dele, somos dependentes dele, quando não temos essa consciência, a gente começa a cobrar das pessoas algo que só Deus pode dar, algo que só Deus pode fazer. Ninguém ama nós mais do que o próprio Jesus, que deu a sua própria vida por nós. E as pessoas estão se desgastando em relacionamentos enfadonhos, por conta de querer do outro aquilo que o outro não tem para dar, não está pronto para dar, não tem capacidade para dar. Isso eu falo de relacionamento em geral. Isso adoece a alma da pessoa. E é sobre esse tema que eu quero falar hoje. Por quê? Porque é algo que está muito evidente. É algo que está muito frequente, muito... Eu não tenho nem palavras para dizer. Né? Infelizmente eu tenho visto a igreja doentia tomada por ciúme possessivo, por conta de irmão, por conta de amizade, e isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Você ser dependente de uma pessoa ao ponto que você não queira que essa pessoa faça amizade com mais ninguém, você seja exclusiva dela, isso é doentio, isso não vem de Deus. Então é necessário a gente falar. É necessário falar, porque a palavra de Deus vai dizer que a verdade é que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu quero trazer esse diálogo aqui para nós hoje. Eu quero começar com o Salmo 118, versículo 8, que nos diz assim: é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Aqui não é só questão de confiança por traição, não. É confiar no sentido de dependência. Confie em Deus, confie que é Deus quem tem para você aquilo que você precisa. Muitas vezes está num relacionamento frustrado, tá? O homem não dá valor, o homem não tem nenhum tipo de sentimento, só desfaz, só rejeita, humilha. E a pessoa fica ali se arrastando, sofrendo, se acabando, porque essa é a verdade, por conta que quer ser notada pela outra pessoa, quer ser... como é que eu vou dizer? Quer chamar a atenção daquela pessoa de qualquer forma. Mas quando a pessoa não está com o coração voltado para você, você pode fazer o que for, que não tem jeito. Não tem como mudar a situação. Só se for propósito de Deus. Porque o nosso Deus, ele tem poder sim de mudar quadro. Mas se não estiver dentro dos planos do Senhor, nem adianta. Nem adianta. E nisso a gente aprende a ser dependente do Senhor. Porque até para os relacionamentos nós temos que ser dependentes de Deus. Porque Deus, ele coloca pessoas na nossa vida, da mesma forma ele tira. Porque tudo é com propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Então Deus, ele traz pessoas para perto de nós por um tempo, para nos ajudar a alinhar algo no propósito do próprio Deus. Mas quando alcançar o objetivo, o próprio Deus vai lá e tira. E aí? Se a gente cria uma dependência emocional daquela pessoa, isso não pode acontecer. Não pode, até porque se a gente cria a dependência de outra pessoa, a gente sente que só consegue fazer, só consegue ser se aquela pessoa tiver presente. Se ela não tiver, você não consegue, não. É isso que Deus quer. Deus quer que se some, não que divida, nem que subtraia. Amém? Outro texto que eu quero trazer é o Salmo 118, ainda também o versículo 5, que diz assim: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. No nosso momento de angústia, ninguém chega. A gente pode bater em várias portas. E muitas vezes até pessoas se levantam e estendem a mão, mas não traz a solução. A solução definitiva, traz uma solução temporária. A solução definitiva só quem tem é Deus. Muitas vezes está passando por um aperto financeiro, você bate na porta de alguém alivia você por aquele momento.
mas o problema ainda continua, você ainda precisa solucionar. Mas quando a gente clama ao Senhor, igualmente o salmista está falando, invoquei o Senhor na angústia, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. E ele vai pôr você em um lugar largo, em um lugar seguro. A gente só precisa entender isso. Somos dependentes de Deus e não do homem. Que a gente venha aprender a buscar ao Senhor, a buscar a direção dele, a buscar compreender mais os propósitos de Deus na nossa vida, para que a gente não venha se viver frustrado ou dependente emocionalmente de alguém, porque Deus ele não quer isso. Deus nos criou para sermos adoradores dele e não para sermos dependentes de outro ser humano. O que é o homem diante de Deus? Salmo 113, versículo 5 vai dizer assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Quem é como Deus? A palavra já começa assim. Quem é como o Senhor? Então, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o soberano. Por que buscar o homem? Se nós temos acesso diretamente ao nosso Pai, se nós temos o acesso direto ao Criador de todas as coisas, ao dono da nossa vida. Vamos acabar com isso, igreja. Vamos acabar com essa dependência. Vamos acabar com isso. Aprenda a se relacionar com as pessoas com amor, com sinceridade, com verdade, com respeito. Mas saiba se pôr no seu lugar. Pare de cobrar das pessoas algo que muitas vezes nem você mesmo tem para dar. Às vezes você exige uma atenção que você não dá. Você exige uma presença que você não dá. Mas você está exigindo da outra pessoa. É a mesma coisa que a gente quer fazer com Deus. A gente quer exigir de Deus algo que a gente nem dá a Deus. A gente quer exigir de Deus tudo. Mas o que a gente faz para Ele é nada. É nada. Diante da misericórdia e da graça dele que é derramada todos os dias. Não há ser humano nessa terra maior do que Deus. Não há ser humano nessa terra que possa fazer mais por mim e por você do que Deus. Que a gente venha aprender. As pessoas estão ansiosas, estão depressivas, estão adoecendo emocionalmente e espiritualmente porque estão criando dependência em outras pessoas. E se frustra, mas se frustra mesmo, porque é maldito o homem que confia no outro. Deus não fez a gente para a gente confiar no ser humano, não. Pelo contrário. A gente tem que se unir, a gente tem que se amar, tem que dar as mãos um para o outro, sim. Mas depender só de Deus. Confiar só em Deus. E nós estamos fazendo o contrário. Quero trazer mais uma palavra. Salmo 23, 1. O Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o seu pastor. Veja que quando eu digo que nada vai me faltar, porque Ele é meu pastor, eu já estou declarando, eu sou dependente dEle. É Ele quem me supre em todas as minhas necessidades, seja física, emocional ou espiritual. Quem supre é Deus. Então, se você tem Ele como seu pastor, aprenda. Entenda de uma vez por todas. Para você ser feliz, você não precisa que a sua felicidade não vem do seu marido. A sua felicidade não vem dos seus filhos. A sua felicidade não vem do seu emprego. A sua felicidade não vem da sua conta bancária. A sua felicidade não vem de nada terreno. Não vem de nada terreno. A sua felicidade vem de Deus. Só quem pode lhe dar a verdadeira felicidade é Deus, quando o nosso coração se volta completamente para Ele. Aprenda de uma vez por todas. Salmos 16, versículo 8 vai dizer: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Tenho posto o Senhor diante de mim. Continuamente diante de mim. O que é isso? É todos os dias confiar ao Senhor a minha vida. Todos os dias confiar que Ele vai entrar com providência naquilo que eu estou precisando. Estou com problema na família, eu creio que meu Deus vai chegar com providência. Eu creio que meu Deus ele pode mudar o quadro. Estou com problema com meu filho, eu creio que Deus ele pode mudar essa situação. Deus ele pode entrar com libertação. Deus ele pode dar o escape.
é ser dependente de Deus, é entender que tudo que eu e você precisa vem dele. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo João 15:5, palavra totalmente conhecida por todos nós. Eu sou a videira verdade. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é um texto que mostra a nossa total dependência de Deus. Se nós estivermos ligados nele, não vai nos faltar nada. A gente pode fazer tudo. Mas se a gente sai dele, a gente não pode nada. Sem Jesus, a gente não pode fazer nada. Então, mais uma vez, aqui está comprovando a nossa dependência dele. Então, a gente precisa entender que Jesus é como se fosse o nosso próprio sangue. Se a gente perde o sangue, a gente perde a vida. Jesus é a mesma coisa. É como se Jesus fosse a mesma coisa. A gente só precisa de Jesus. Com Jesus, o casamento pode estar indo mal, mas se eu tenho Jesus, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho força para continuar lutando por esse casamento. Posso me entristecer? Posso, mas não vou viver triste. Não vou viver depressiva. Vou ter sempre esperança no meu coração de que Deus ele pode mudar aquele quadro, de que ele vai mudar o quadro. Confiar no tempo do Senhor, porque ele tem um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. É isso que está faltando no povo de Deus. É isso que está faltando. É uma igreja inflamada. Tudo se machuca, tudo toma para si. E quando eu estou falando aqui, está cortando primeiro aqui no meu coração, porque eu passei um tempo assim. Tudo eu me inflamava, tudo eu achava que era comigo. O irmão não podia abrir a boca e falar nada, que eu achava que já era uma indireta para mim, que já estava falando comigo ali. E não era. Era porque eu estava buscando algo emocional na igreja. Em vez de buscar espiritual, eu estava buscando emocional. Estava buscando ser abraçada, ser bem acolhida. Estava buscando que todos me amassem, que todos... Só que a gente sabe que não é assim. Não é assim. Quando a gente vai ver o cenário da igreja de Corinto, de Éfeso, de Gálatas, a gente vai ver que não é assim. É um povo desunido, é um povo mesmo que reina contenda, que reina fofoca, que reina... Mas se eu e você tiver essa consciência de quem é Deus, de que somos dependentes dele, que quem pode fazer tudo na nossa vida é ele, a gente não olha para essas coisas. A gente vai seguindo, a gente vai avançando e o Senhor vai nos dando vitória. Essa é a mensagem que eu quis trazer nessa noite. Foi algo que Deus ele tratou com o meu coração. Porque tenho passado por experiências desse tipo que entristece, eu não vou negar, entristece. As pessoas querem cobrar da gente algo que a gente não pode fazer por elas, né? Devido à correria, de tudo. A gente é mãe, é esposa, trabalha, tem casa, tanta coisa para fazer, ainda tem a obra, e ainda tem pessoas que querem cobrar da gente o emocional, né? Que você ligue, que você mande mensagem, que você vá visitar e aquilo, e coisas que a pessoa mesmo não faz, né? Então, acaba a gente entristecendo, porque tem horas que a gente é forçado a falar a verdade. Não é ser grosseira, é falar a verdade com amor, mas falar a verdade para que a pessoa acorde e se ponha no seu lugar. Às vezes é necessário a gente fazer isso. Então, não espere que alguém chegue até você para ser verdadeira com você, mas de uma forma que vai lhe machucar, porque a verdade dói, porque a verdade confronta. Então, não espere que alguém chegue para você e fale isso. Que você mesmo, através desse vídeo, venha entender que nós somos dependentes somente do Senhor. O ser humano é pó e cinza, é falho e pecador igual eu, igual você. Mas o nosso Deus, ele é santo, o nosso Deus, ele é perfeito. Aleluia. Então vamos olhar somente para ele, confiar nele, se apegar a ele e ser dependente dele. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.